Bom, então, nós podemos passar para a nossa aula, lembrando que semana que vem, no próximo capítulo, a gente continua ainda com esse tema. Só Isso. vamos encerrar na semana que vem. E hoje, então, a gente vai conhecer, ou vai aprofundar, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais, nas religiões monoteístas, né? Então, já estou sabendo aqui que a gente vai contar com um especialista aqui, que é o Elmo, vai nos ajudar bastante, né? E queria passar uns dados aqui que eu estava levantando, não sei se muito precisos, mas digamos assim, batem, né? Então, várias fontes forneceram dados muito parecidos. Estima-se que existam aproximadamente 4.300 religiões no mundo, desde as mais abrangentes, das que têm mais adeptos, né, das grandes religiões, como nós vamos tratar hoje, até as religiões, enfim, organizadas assim sob crenças indígenas, né? Então, e tradicionais. Interessante isso. E existe um ranking de países menos religiosos, né? Se é que a gente pode dizer assim. A gente tem a China, por exemplo, que 50% da população, e é bastante gente, se diz irreligiosa, quer dizer, arreligiosa, né? Na Suécia, 60% se dizem arreligiosos. Na Estônia, 70%. No Japão, 60%. Né? A gente viu na aula passada que o Japão é meio que um laboratório de religião, né? Então, assim, eles experimentam, né? Exercitam várias religiões no Japão, mas 60% se diz religioso. E na República Tcheca, mais ou menos os 55%. Então, é interessante esses dados, né? Esses dados de nós que, por vezes, a gente não sai do meio onde nós vivemos, ou a gente se vê dentro de uma, eu diria que de uma bolha, né? Que todo mundo é espiritualista, é religioso, né? Mas a gente tem um grande contingente de irmãos nossos, né? Que se dizem religiosos. Iraí, você quer fazer um comentário? Dir-se-ia que essa estatística é um dado, digamos, ruim, né? Porque vários países têm uma porcentagem expressiva de há religiosos ou não religiosos. Ora, eu quero pegar o viés positivo disso. Na verdade, eles não têm religião, mas com certeza talvez seja mais profunda a religiosidade nesses países. Sem dúvida. Não é verdade? Não dá para gente, não dá para gente taxar, né? Isso, Taxar, por exemplo, de materialista, né? até porque na última aula com a Lilian, quando nós vimos as religiões orientais, nós vimos que as religiões orientais buscam mais o aprofundamento íntimo, né, no interior, e as ocidentais, digamos, procuram ver o aspecto mais externo, digamos assim, mais Ok, ostentação, não é verdade? Então, esse dado que você está dando para mim é um dado muito bom. mas a forma, né? Isso. E as cinco maiores religiões do mundo, a gente tem o cristianismo, com aproximadamente 2,4 bilhões de praticantes. O islamismo, né, vem em segundo, com 1,9 bilhões. Depois o hinduísmo, com 1,2 bilhões. E o budismo vem na sequência, com 520 milhões, quer dizer, cai bastante, né? E o sikhismo, que é também uma religião monoteísta, né? Então a gente vai ver hoje aqui as três religiões monoteístas, mas tem uma quarta também, que é o sikhismo. Ela surgiu na Índia, no norte da Índia, né?
fundada no século XV, né, para curiosidade nossa aí. E o Espiritismo, ele conta aí de 13 a 15 milhões de adeptos, né? Me parece muito parecido com o judaísmo pelos números, né, que eu andei verificando por aí. E no Brasil a gente tem 4 milhões, né? Então, assim, podemos dizer que para cada quatro indivíduos, né, nesse sentido aqui, no mundo, três estão no Brasil. Cada quatro espíritas no mundo, três estão no Brasil. O Vanderlei quer falar. Só um dado estatístico também. Diz que o islamismo vai ser a maior religião do mundo, né? Porque para você manter a religião, as tradições, a cultura de um povo, fizeram um estudo aí, você precisa ter, cada família precisaria ter 2 filhos. E hoje nós estamos na seguinte situação: a América do Sul é 1,8, Estados Unidos, América do Norte, 1,4, Europa, 1,2, os países muçulmanos, de 6 a 8. Então, eles vão tomar conta do mundo. Interessante. Elmo? Apenas um comentário. Quando se fala de adeptos, principalmente quando se fala do cristianismo, isso não significa que a pessoa seja praticante. Ela se diz, como por exemplo, no Brasil, que temos a religião no Brasil é considerada de maioria cristão, né? Mas não praticante. Cito isso, por exemplo, em Salvador. Muitos são católicos, mas frequentam o centro de Umbanda ou Candomblé. Mas ele se diz católico. Então, esses dados, muitas vezes, eles não refletem uma realidade de praticantes. Reflete um número que a pessoa diz que é, mas não que seja praticante. Só isso. Bem, bem observado. É um censo, né? É um censo. E, por vezes, também as questões não são tão bem dirigidas, enfim. Mas é o termômetro que a gente tem. É o melhor indicador, né, que nós temos. Muito bom. Bom, eu vou iniciar a leitura, né? Eu penso que eu gostei bastante da dinâmica da Lília, né? Enfim, quando a gente oferece a leitura, então a gente atrasa um pouquinho, né? Então eu acho que ela foi previdente ali, ela se cuidou para tentar cumprir o horário e cumpriu, não é mesmo? Então eu vou iniciar aqui, depois a gente vai dividindo aí, vamos controlando o horário, ok? Eu vou fazer a reflexão. Abraão imaginava isso? Em Isaías, o Abraão dos judeus. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Em João, a gente vai encontrar o Abraão dos cristãos. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. No Corão, ou no Alcorão, o Abraão dos muçulmanos. Eles dizem: aceita a fé judaica ou cristã e terás a orientação correta. Dizei então: de maneira nenhuma. Nós cremos na fé de Abraão, o correto. Ele não era idólatra. Todos citam o mesmo Abraão,
E por que se diferenciam tanto? Não é mesmo? O Mauro, mas Ma- Abraão teve dois filhos, né? Quando ele teve filho lá com a Sara, que foi Isaac, então é o povo que é judeu. Mas aí o outro filho que ele teve com a serva é H. o Ismael, que é o povo do Islã. Ou seja, tudo é parente, são tudo primo, né? Se for ver lá, são todos descendentes de Abraão, né? E briga, 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 né? Sem É dúvida interessante. nenhuma. Só que É, o. É, enfim, você colocou. Enfim, exatamente, né? São parentes, quer dizer, é a mesma raiz, é o mesmo ensino, né? Não. Ou, eu diria, como a gente pôde observar aqui nos textos sagrados, né, a gente pode dizer assim, então, o mesmo comportamento de Abraão. Quer dizer, então, Abraão, ele, enfim, era um sábio, né? Então, ele construiu um saber e ele soube o que fazer com esse saber, né? Dentro, inclusive, da discussão nossa aqui a respeito do tema, né? Então, só o comportamento dele já poderia traduzir, digamos, um caráter idêntico ou atitudes semelhantes dos seus descendentes, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Se a gente pegar uma família moderna, enfim, nós vamos ver que os filhos diferem. O ensinamento dos pais é o mesmo, quer dizer, vem da mesma matriz, né, como formação, e depois a mesma orientação. E por que diferem tanto, né? O Elmo quer nos ajudar. Ou atrapalhar mais ainda. Mas é o seguinte, você citou bem questão familiar. Uma família de um casal e um filho, é fácil você fazer as orientações e fazer com que eles sigam aquelas orientações. Quando você tem uma família com mais de um filho, dois filhos, aí vem a questão da interpretação daquilo que os pais o transmitiram. E eu percebo aqui, nesse texto da reflexão, que fica bem claro isso. Como você mesmo disse, a matriz é a mesma. A interpretação foi particular. Como o Joelma falou, eram dois filhos, né? Dois filhos que nasceram sob circunstâncias diferentes, mas eram filhos, eram irmãos, né? Ainda que seja apenas por pai. Mas cada um teve uma vivência, uma experiência diferente. E por isso o resultado produzido veio exatamente disso. Eu tenho amigos, eu posso dizer amigos com A maiúsculo, que são muçulmanos. E a gente não se questiona, não briga, porque é o fato de eu ser judeu. Então, a gente não chegou a esse nível de discutir briga, de brigar, porque a gente não tem esse radicalismo. A gente entende que nós somos assemelhados, somos seres humanos, e que cada um tem uma interpretação em particular da sua religiosidade. Mas, enfim, só isso. Iraí, Pegando a pergunta da reflexão, todos citam o mesmo Abraão. E por que se diferenciam tanto? Eu trago essa pergunta e ouso, com todo respeito ao ser humano, que somos todos nós, a falar da pequenez de nós seres humanos. O amor não está ligado à consanguinidade. O amor não está, digamos assim, ligado à procedência de uma árvore genealógica tal. O amor tem que ser consagrado a esse Abraão, entre aspas, que é Deus. Então somos todos irmãos, independente de assinar Moraes, de assinar Chagas, de assinar Garuti, etc, etc. Então aí é um tapa na nossa frente analisar assim, mas como na minha família, numa união, nós viemos todos do Nair, do seu Moraes. Espera aí, nós temos que ser mais holístico, mais abrangente e levar ao todo e falar, somos todos filhos de Deus. Aí sim.
Essa é minha, até porque a frase que nós vamos ver daqui a pouco, sem dar spoiler, diz: essas religiões têm uma forte tendência sectarista, se apresentando cada uma delas como sendo a portadora da verdade ou como tendo o seu povo como escolhido por Deus. Então é aí que os homens se digladiam, né, por questões de conceito, questões de preferência, etc, etc. E nunca a consanguinidade é de someníssima importância, a meu ver. É muito Só, bem observado. só, Ah, pois não. só complementando aí. Você viu, Iraí, a pergunta final. Eu vejo a pergunta inicial. Abraão imaginava uma coisa como essa? Não. Ele Exatamente. jamais colocou na sua cabeça. Com certeza, ele pensou de ter dois filhos com a mesma orientação, seguindo as orientações do pai. Cada um seguiu uma orientação diferente. Então, Perfeito. ele jamais podia imaginar que iriam ter cristãos saindo dele, iriam ter muçulmanos e ter judeus. Ele não E poderia ter você imaginado imagina isso. Deus. Se Abraão pensou assim, imagina Deus na consequência. Aí a gente vai subir na escala, né? Vai subindo para a escala. É muito interessante essa questão que o Iraí colocou, né? Quer dizer, a questão da hereditariedade consanguínea e a hereditariedade moral, né? Quer dizer, então o espírito ele traz, né? Quer dizer, os traços físicos da matriz, né? Que o gerou, mas ele, enfim, ele traz um caráter, né? Já bastante elaborado, né? Manuel. Oi. Ah, e também aquela coisa, né? Logo de início, tanto Ismael como Isaac foram separados. Então, cada um. E como aquela brincadeira do telefone sem fio. Uma coisa é passada oralmente, e eles criaram. Quem conta um conto aumenta um ponto. E daí foram se criando, por questões de tradição, dos povos, tudo, foram se criando ritos e crenças que de início não existiam. E daí você há uma diferenciação. E aquela coisa tanto do sectarismo quanto do fanatismo sempre esteve nessas religiões, do, de, de tudo, inclusive dos estados serem teocráticos, de que se usar a política para ou a religião para influir na política, ou a política para influir na religião. E isso tudo foram criando separações, além do que ali, aquela região do Oriente Médio, uma religião que gerou e gera até hoje guerra, né? Que é a rota comercial. Ele sempre foi rota comercial, da Europa para o Oriente e do Oriente para a Europa e para a África. Então, ali sempre teve essa questão política também, ligada, comercial, de, de ganância pelo dinheiro, e com isso foram se criando as barreiras e foram se dividindo as religiões. Ok, enfim, é conveniente, né? Então, a questão da interpretação, por vezes, ela passa primeiro pela conveniência, né, de quem interpreta. Bom, quem pode fazer a introdução? Eu Eu faço, leio. Opa, que maravilha! A gente está tendo que disputar aqui. Ótimo. vamos lá. Posso ler? Eu vou Não. deixar para o Manuel, Manuel. Manuel, Elmo, Manuel, vai lá, Manuel. Elmo, eu Tá. vou deixar. Você faz o judaísmo, né, que vem na sequência aí, ok? 6.1. Introdução. Este capítulo tem por finalidade conhecer com mais detalhes as três grandes religiões monoteístas que surgiram no Oriente Médio: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São também chamadas de religiões abraâmicas, por admitirem que o Deus único
se revelou ao primeiro dos patriarcas bíblicos, denominado Abraão, por volta de 1800 a.C. Atualmente, o cristianismo e o islamismo são as duas maiores religiões do mundo em número de adeptos, com aproximadamente 30% e 20% da população mundial. O judaísmo contém 20 milhões de seguidores, 0,4% da população mundial, sendo que quase a metade deles vivem nos Estados Unidos. Um traço característico dessas religiões, em relação às demais existentes no mundo, é a sua parcialidade, seu sectarismo, possessividade, agressividade e proselitismo, sem contar o caráter até belicoso, em contradição com aquilo que pregam. Elas apresentam uma forte tendência sectarista, se apresentando cada uma delas como sendo a portadora da verdade ou como tendo o povo como o escolhido por Deus. O seu povo, né? A história da humanidade é permeada de guerras e lutas de caráter religioso, principalmente nos lugares onde predominam essas religiões. Muito bem. É uma constatação, não é? Enfim, a princípio dá a impressão que o texto força um pouquinho essa questão da belicosidade, da agressividade, mas é uma constatação, né? Enfim, se a gente for contar os mortos, né, as guerras religiosas, a gente vai ter um número muito maior do que guerras por outros interesses de terras ou interesses comerciais, etc, etc, né? Então, enfim, é, sempre que eu observo isso, eu vejo a, a lógica, né, desse lema espírita, que é fora da caridade não há salvação, né? Então, assim, se eu saio dessa condição, né, que é universal, é para todos, sem parcialidade, né, sem distinção, eu vou acabar caindo nessa questão de povo escolhido, quer dizer, de imparcialidade, ou melhor, parcialidade de Deus, né, quando da criação. Então, de fato, toda vez que eu entendo que a minha verdade é aquela que deve prevalecer, a minha verdade é aquela que vai trazer a felicidade, que vai me trazer, enfim, a paz de espírito, enfim, eu incorro num grande erro aí, né? E a gente vê o resultado aqui. Esses números que trazem aqui, eu procurei verificar, eles são muito parecidos hoje, né? Isso aqui eu acho que é, é do ano de 2004, 2005, por aí, mas são muito parecidos com os números de hoje. E, enfim, a gente tem ainda 2%, né? Uma coisa que eu verifiquei que em Israel a gente tem 2% de cristãos, né? Então a gente tem uma grande massa que dá 73% mais ou menos de judeus, mas ainda tem um percentual que é até significativo, eu vejo, né? De Um, do, cristãos. um dos motivos dessa, dessa diferença no número de cristãos, judeus e muçulmanos é que o judeu se manteve muito fechado. Ele é contrário à expansão da religião, porque como eles se consideram o povo escolhido, como está ali, eles se fecharam ali, então só se reproduzem entre eles, não há um, uma expansão Ok. para converter as pessoas à religião deles. De fato, a gente percebe que é bom, a gente vai falar agora sobre o judaísmo, né? E a gente pode fazer
algum comentário com relação a isso. A Uhum. gente percebe que atualmente isso tem mudado um pouco, mas ainda a gente enxerga, né, como um povo assim sectário, né? Quer dizer, ele se mantém fiel na tradição, enfim, ele ainda procura, digamos assim, expandir a família dentro do núcleo, né? Do núcleo judeu, enfim, a gente vê ainda muita tradição, muito tradicional, no seu desenvolvimento. Muito bom, então vamos conhecer, vamos aprofundar um pouco aí no judaísmo. A minha sugestão, Elmo, é que se você quiser ir parando um pouco, né, fazendo a leitura, e também o Iraí já quer se manifestar, olha, então vamos dar oportunidade para o Iraí antes. Microfone, Iraí. Microfone. O microfone está fechado, e daí? Muito obrigado. Eu não quero antecipar ao que o Elmo vai falar, mas foi oportuníssima, na minha opinião, a colocação do Manuel. E eu peço licença para o Elmo para falar isso e estou à vontade de falar porque eu tenho duas netas que são filhas de judia. A minha nora nasceu na Bélgica, moram aí na Alemanha, já falei lá, né, em Frankfurt. Então, quando diz aqui o judaísmo contém 20 milhões de seguidores, que são 0,4 da população mundial, sendo que quase a metade deles vivem nos Estados Unidos, eu grifei em vermelho isso aí e comentei com a minha mulher hoje, a hora que eu estava estudando à tarde. Ou seja, para mim está explicado com todo carinho pelo Elmo, essa maioria, essa característica que se referiu o Manuel, de ser sectária do ponto de vista religioso, isto me parece que é transmitido para o aspecto político, haja vista o imperialista, ditador e etc, etc, sem entrar aqui em política, que quer expandir, quer conquistar a Groenlândia, quer tomar o canal do Panamá, quer deportar, sem querer levar isso para a política, senão a gente não termina a aula hoje. Mas então está explicado por que que os Estados Unidos têm características sectaristas, dominante imperialista. Aí entra meu pedido de desculpa, porque grande parte de judeus estão lá. Eu não disse o judaísmo, eu disse judeus lá, tá? Eu também queria colocar um dado para, digamos, para expandir um pouquinho esse conceito que o Manuel levantou. Há uma pesquisa que, se não tivesse havido o Holocausto, né, o número de judeus hoje seria de 25 a 35 milhões. Quer dizer, pelo menos o dobro, né? Quer dizer, poderia ter mais do que isso. Então, isso também foi muito significativo. 6 milhões de judeus exterminados, né? Quer dizer, isso faz muito sentido para mim. Vamos lá então, Elmo? 3.2 Judaísmo. Foi depois do retorno da Babilônia, em 539 a.C., que começou a desenvolver a religião que costumamos chamar de judaísmo. E, a partir desta data, eles se tornaram conhecidos como judeus. É Três isso, foram. né, Elmo? Então, assim, os hebreus, né, a civilização hebreia ou hebraica, né, quer dizer, é, recebe esse sinônimo, né, a partir de 539, que foi praticamente aquele período onde, digamos, os babilônios invadiram, né, invadiram a... Na realidade, seu Mauro e os nossos colegas, existe aqui alguns equívocos, pois, assim, quando não existia o reino, né? Lembre que da história judaica houve dois reinos, o reino do norte Sim, e o reino do perfeito. sul, que era chamado de reino de Judá, né? O reino do Israel norte no e norte e é Judá no isso. sul. Então, Perfeito, o sul era os judeus, o perfeito. norte era os hebreus.
Ok, ok. Os assírios invadiram o norte. Depois que houve a unificação dos dois reinos, aí que se passou a chamar todo mundo de judeu, mas não era assim antes. Então, só Ah, esclarecendo esse ok, ponto. Então, ok. fatos que às vezes, fatos históricos que às vezes as pessoas não conhecem. Então, o povo de Israel era chamado de hebreus e o povo Perfeito. do reino de Judá é que era chamado de judeus. Quando se Ok. unificou a questão de Davi, Salomão e os demais, aí passou a se chamar de todo mundo de judeus. Então, a Ok. história dos judeus é um pouco antes desse período aqui. Ah, perfeito. Mas, É só interessante, esclarecendo, interessante. Até porque eles têm Moisés, né? Digamos assim, grande legislador. o grande legislador, ok? E a gente conhece, eu penso que a gente conhece um pouco da história do povo, da civilização, né? Passando Tanto, por. tanto que, Porque assim, interessante a questão do Abraão, né? Mas também é interessante a gente lembrar que Moisés tem uma grande representatividade, principalmente na questão da aliança, quer dizer, quando eles entendem que Deus, por duas ocasiões, né, fez essa aliança com o povo, uma vez com Abraão e depois com Moisés. Assim que sim, a gente entende, né? A Patrícia quer dar uma falinha aí. Estou com uma dúvida. Ô, Elmo, você pode só repetir? O povo de Judá era que era conhecido como judeu, não, é isso? exatamente. O Reino do Sul, ou Reino de Judá, é que eram judeus. O Reino do Tá. Norte, ou Israel, é que era conhecido como hebreus. Quando Ah, houve, a tá. uni- quando houve a unificação, e aí quem assumiu o governo ou a liderança do povo foi o povo de Judá, aí todo o povo passou a chamar de judeus. Judeu. Ok. Entendi. Agora entendi. Legal. Obrigada, viu? Inclusive, muitos hebreus não voltaram da Babilônia, que já estavam Sim, estabelecidos, muito ricos, e não voltaram. Perfeito. 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 outro Eles detalhe, tiveram liberdade para voltar, mas, enfim, nem não todos voltaram. voltaram. Outro detalhe é que essa questão aí de voltar, se eu não estou enganado, o escritor de Hebreus, que atribui-se a Paulo, ele fala do hebreu Abraão, né? Ou seja, todo mundo era hebreu antes de ser judeu. Ok. Legal. Seguindo, Seguindo. três foram os homens que serviram de referência para a história do povo hebreu: Abraão, em 1800 a.C., Moisés, em 1300, e Davi, 1000 a.C. O livro sagrado cristão, Bíblia, contém grande parte da história e religião do povo hebreu, e devido a isso, ele se torna conhecido mundialmente, visto o cristianismo ser sua maior fonte de divulgação. Alguma pergunta aqui? Não. Bom, A Patrícia seguindo. mantém levantada a mãozinha. Ah, agora. Achei, desculpa, era daquela dúvida. Seguindo. Um judeu é alguém ou descendente de alguém que aceita voluntariamente a obrigação de cumprir os mandamentos de Deus, na Torá, escrita e oral. A aceitação, no passado, poderia ter sido no Monte Sinai ou em épocas posteriores, através de um ato de conversão. No entanto, como resultado desta aceitação, ele e seus descendentes deviam cumprir os mandamentos e seguir a ritualística estabelecida pela religião judaica. É, hoje, um judeu é filho de uma mãe judia. A dizer que alguém pode se tornar judeu, ele pode frequentar a sinagoga, mas ele não vai ser judeu se ele não tiver uma mãe judia.
Então, então minhas duas netas são judias sem frequentar, porque uma tem 4 anos e a outra tem dois Não, anos. eu estou dizendo assim, Iraí, você só, por exemplo, eu fui casado com uma mulher que não era judia. Os meus filhos não são judeus. Se eu tivesse casado com uma mulher judia, os meus filhos seriam judeus. Agora, eu sou judeu porque a minha mãe é nascida judia, embora o meu pai não era judeu. Mas aí nós vamos longe nessa discussão, porque minhas netas são alemãs, elas não são judias por Não, ter. se ela tem uma mãe judia, ela é independente de seguir ou não, ela é judia. Por que que Ela, ela é Não, não, judia? mas não Porque, no sentido da religião, eu estou falando pelo de que eu estou judeu. Eu entendendo. não estou falando de religião, É, estou falando de não, judeu. ela não é, nasceu em Israel e nem em Judá, gente. Ela não é. Não, Iraí, A tradição judaica Iraí, é essa. Se é, deixa eu você dizer vai uma coisa para seguir o você. judaísmo ou não, é outra coisa. Eu nasci no Brasil, mas eu tenho dupla nacionalidade porque eu pedi e fui aceito porque minha mãe é judia. Eu nasci no Brasil, mas eu sou judeu de nascimento. Tá, Eu sou ok. judeu de nascimento. tá. Elmo, eu Sim, estava, por exemplo, a questão da circuncisão. Então, como você levantou, eu até então eu entendia que era possível a conversão, inclusive, inclusive pela necessidade de passar pela circuncisão. Então, quer dizer que não é possível, se não tiver a mãe judia, não, ele tá, não é judeu. Só é tá. judeu quando você tem uma mãe judia. Ele poderá seguir a religião? Sim ou não. Isso é uma escolha dele. Eu Não, sou sim. considerado. Continue, prossiga. Então, ele pode escolher frequentar a religião. Quer dizer, Ele pode escolher se frequentar, se ele for. O que acontece hoje na família judaica? Por exemplo, existe muito. Como houve a dispersão, existe muitos judeus que são filhos de mães judias, mas eles não frequentam a sinagoga, ele vive como um cidadão comum. perfeito. Certo? Ainda assim, se ele chegar a querer ir morar em Israel e traçar a sua linhagem, ele entra como um cidadão judeu. Ok. Agora, não importa em que país ele nasça, ele conhece a Torá, ele conhece Talmud. os ritos, hein? Ele conhece os ritos, tranquilo, é o que é exigido. Se chama de Ali. Eu fiz o Ali há muitos anos. Isso aí é quando eu passei a fazer parte da comunidade judaica. Ou seja, passei a ser um cidadão judeu. Por isso que eu tenho a nacionalidade israelense, porque eu adquiri isso por causa da minha mãe, Tá. do nascimento. Perfeito. Perfeito. Vamos em frente. Mais alguma pergunta? Então, esse parágrafo aqui, seu Mauro, eu acho que tá, não vou dizer que esteja incorreto. Um judeu é alguém ou descendente de alguém que aceita voluntariamente a obrigação de cumprir o mandamento de Deus na Torá, escrita ou oral. Em geral, a, quando a família é uma família dedicada, a gente aprende a Torá desde a infância. A partir dos Tá. 12 anos, o senhor falou da Perfeito. circuncisão. A circuncisão é feita na criança, né? Após o sétimo dia de nascido, ele é feito a circuncisão. E aí ele passa por um ritual quando ele é dito a gente chama de maioridade judaica, que é o Ok. bar mitzvah, que acontece aos 12 Perfeito. anos. Quando a partir Para o daí menino, né? Para o o menino, menino. né? Aí a Para a partir menina daí é. a partir daí eu posso frequentar a sinagoga, eu posso ler a Torá Ok. nos préstimos religiosos. Ok. Mas só a partir daí, quando se faz o bar mitzvah. Há alguém que não faça o bar mitzvah? Há muitas crianças que não passam por esse rito por N situações, mas ela fica impedida de atuar dentro
Perfeito. da sinagoga. É, o material que sustenta essa aula é o livro das religiões, principalmente o livro das religiões do Justin Garden, né? Mas é importante essa observação. Eu estou anotando aqui, a gente vai ver isso. Tá bom. Seguindo, o judaísmo tem por base a crença que Deus fez uma aliança especial, um pacto com o seu povo escolhido, o povo hebreu. E isso ocorreu pelo menos duas vezes, com Abraão e depois com Moisés no Sinai. Como se eu já tinha repetido isso. Ok, Para os judeus, os eventos históricos como Adão e Eva, Noé e o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e o episódio na Torre de Babel são entendidos como expressões da vontade de Deus. Sob essa ótica, a história do homem e a religião judaica têm íntima relação. Seguindo, o seguindo, judaísmo. para mim tá claro. Não sei se alguém tem dúvida, enfim, como é que o judeu interpreta tudo isso, né? Enfim, para mim é a exemplo do cristão, né? Com exceção do espírita que ainda vê esses adventos anteriores a Abraão, no caso, né? O judaísmo acredita em um Deus único, onipotente e onisciente, que criou o mundo e os homens. Esse Deus fez um pacto com os hebreus, tornando-os o seu povo escolhido, e prometeu-lhes uma terra. O judaísmo possui fortes características étnicas, nas quais nação e religião se mesclam. É aqui que a gente entende quando se diz assim: você não consegue se converter ao judaísmo, porque a religião, eu sou judeu porque eu nasci judeu. Eu posso frequentar qualquer outra igreja, qualquer outra religião, mas eu continuo sendo judeu, porque eu tenho por nascimento, isso está no meu DNA. Então, a religião e a cultura se mesclam. Perfeito. É a questão étnica aqui. Sim, Perfeito. o É, Templo de Jerusalém, local de grande representação para os judeus, foi construído por Salomão, no período áureo da civilização hebraica, reinados de Davi e Salomão, em torno de 1000 a.C. A vida dos judeus girava em torno do templo e das sinagogas. Os sacerdotes tinham forte influência na vida destes homens. O templo foi destruído pela primeira vez durante a conquista babilônica, em 587 a.C., e reerguido em 516 a.C., no retorno deste povo do exílio. O templo foi ampliado e reformado por Herodes o Grande, pouco antes de Jesus. No ano 70 depois de Cristo, uma, uma revolta dos judeus contra os romanos fez com que os invasores destruíssem novamente o templo e proporcionasse a eles uma diáspora em todo o território romano e mesmo fora dele. A expectativa dos judeus era de um Messias que os libertasse dos que se subjugavam e que trouxesse aos anos de glória da época do rei Davi. então, o entendimento do judeu era a vinda de um Messias era para a unificação, no caso, né? A reunificação. A reunificação. Ok. E limpar, deixar a terra só para os judeus. Tá, tá. Promessa. Promessa é Sim, porque era dívida, vamos promessa. dizer É, assim. É, exatamente, era essa ok. promessa. Tá, tá. O que também a gente encontra na literatura é que o judaísmo tem vertentes, né? Quer dizer, você tem os ortodoxos, você tem aqueles que seguem mais rigorosamente, né? A lei, os costumes, principalmente, né? Você tem o conservador, aquele que, como o próprio nome diz, aquele que não aceita mudança, digamos assim, né? Sim.
quer conservar na forma que nasceu, né? O reformado, então, diria que é uma ala progressista que até conversa com alguma adaptação, coisa assim, e o messiânico, inclusive, que até vê em Jesus um Messias. É isso mesmo? Sim, procede. Tá. Existe uma classe, se é que eu posso dizer assim, e aí eu me incluo, que são chamados de hacks. Do quê? É, hacks, hacks, Hatzi. hacks são os Tá. judeus de diáspora. São judeus Ah, ok. que vivem fora de Israel. E muitos não são tão ortodoxos quanto os que vivem lá. Eu tenho kippah, mas você nunca me viram de usar um kippah. Eu tenho talit, mas eu nunca, raramente eu uso talit. Quando eu vou na sinagoga, eu vou com kippah, eu vou com talit. Eu tenho teflin, mas Elmo, eu Elmo e Mauro e demais amigos, lógico, sem polemizar, senão não dá tempo à aula. Mas eu estou vendo aqui que a sua leitura, muito bem explicada até agora, está provando aonde está a origem do sectarismo da religião monoteísta, no caso aqui do judaísmo. Os judeus considerar que Deus, que foi um povo escolhido por Deus, povo escolhido por Deus, nessa aceitação já é um gesto de eliminar quem separação. não é escolhido. E eu sinto que o judeu caracteriza, caracteriza demais uma valorização ao ritual. Então, você mesmo, carinhosamente te dando esse feedback, você deixa transparecer com uma conceituação de que fora dos rituais do judaísmo, entre aspas, que eu vou falar, não há salvação. Eu vejo até na minha nora, às vezes, algum indício disso, de que, e vejo também em algumas religiões, digamos assim, evangélicas, se não for dali frequentar aquela igreja, está no inferno. Esse está no inferno, não aceitou aqui a Jesus, esse já está no. Meu tio, que é evangélico, igreja, não sei como fala, batista, sei lá, ele fala: ir, aceita Jesus, senão você não vai estar, você vai estar no inferno. E guardadas as proporções, que tamanho sectarismo envolve a religião judaica? Olha, E, meu e- povo foi escolhido, Deus prometeu uma terra. Olha, se não usar, se não nascer de uma mãe judia, não pode ser judeu. Meu pai, me perdoe, mas então, total. Irair, eu penso que nós estamos conhecendo aqui e tentando agora compreender aquelas É, questões da reflexão. Quer e dizer, eu agradeço ao o Abraão Elmo de trazer esperava esse isso. conhecimento para mim, eu não sabia disso, Por cara. que Eu pensar vou preservar diferente? minhas netas, se Deus quiser, vou preservar minhas netas de não ser esse fanatismo, cara, se Deus quiser. Não sei se minha Iraí, nora vai Iraí, deixar. Iraí, se Mauro me permite, Iraí, eu, eu passei por todos os rituais que preconizam um católico. Eu fui batizado. Antes eu já tinha feito a circuncisão, mas eu fui batizado na Igreja Católica. Eu fiz primeira comunhão na Igreja Católica. Eu fiz o crisma e depois fiz o bar mitzvah. Então eu digo que eu sou um filho de dois mundos. Em casa, meu pai nunca brigou com minha mãe por ele ser católico e ela ser judia. Ele nunca brigou porque nós temos as comemorações típicas do judeu. Ela também nunca brigou com meu pai por conta de ter missa, ter padroeiro, ter isso, ter aquilo. Então, eu nasci em um berço que essas disputas foram abrandadas. Eu não nasci com preconceitos. Eu nasci em Salvador, né? Berço do candomblé, Do berço da candomblé. Umbanda, berço Do de muitas. sincretismo, exato. E por ser, né, da minha cor de mármore, essa cor linda, chocolate, não deixa de ser, é, não deixa de ser baiano. Conheci também o candomblé, conheci. Então, é, quando se fala assim sectarismo,
eu acho que é uma palavra um pouco forte, um pouco forte. Eu entendo quando as pessoas dizem assim, ah, o judeu é um povo que vive só para ele e acabou. Não se preocupa com as demais pessoas. Tem um porquê disso? Tem. E o que eu fiz? Eu tive que entender. Quando eu digo para você, eu sou mestre em teologia, mas por que eu fui me envolver com teologia? Tá explicado. Eu tinha muitas questões que o padre não me respondia, o rabino não me respondia, eu tinha que achar as minhas perguntas tinham que ter resposta. Hoje, há 3 anos, eu frequento uma casa espírita. Faz sentido? Não. Mas eu estou procurando conhecimentos. Não, Conhecimentos que me dê o direcionamento correto, sem esses preconceitos de que, ah, por conta disso, por conta daquilo. Não, eu tenho que chegar ao ponto de tomar uma decisão. E Então, você, aqui, e você me dá essa alegria, porque com toda essa sua andança, você veio parar aqui no estudo da doutrina espírita, que me torna também sectário de te ver aqui. Eu prefiro você aqui no nosso time e aceito esse ecumenismo seu. Então, Legal, legal. seja bem-vindo ao nosso estudo. mas Passe. assim, ó, os meus filhos, eles Muito bom, Elmo. aprenderam, os meus filhos, a mãe dele é evangélica, Tá, mas eles aprenderam hebraico, aprenderam tudo sobre a cultura judaica, e eles tiveram a oportunidade de escolher o que eles queriam. Seguir o evangélico, a, a religião evangélica, ou seguir a sinagoga. maravilha. É o ecumenismo, né? Quer dizer, eu penso que Sim, devemos partir para isso. A gente viu, inclusive, a Lília, que esteve aqui dirigindo a assim, aula passada. facilitando para a gente a aula das religiões orientais. Ela veio fazer o curso de filosofia espírita para conhecer o espiritismo, como budista, né? Então, Sim, é interessante isso. Valeu aí, valeu a colocação do Elmo, também do Irair. Tá. Patrícia, vamos lá? Não, eu só queria assim, ó, dizer o quanto somos abençoados, agraciados e honrados por ter uma pessoa como o Elmo para nos dar essa aula com a sua vivência, com o seu conhecimento. Poderia passar por esse capítulo 1000 vezes, não teria, a gente não ia ter Perfeito. esse conhecimento, a gente não ia ter esse privilégio passando com o Elmo aqui. Assim, é gratidão mesmo por estar neste grupo com o Elmo fazendo parte disso. Aliás, ele poderia ser o professor das próximas turmas nesse Sim, capítulo. sim, Acho que sim, sem seria dúvida. grandioso para Sim, todo mundo que sim. participasse. É o que nós fizemos com a Lília. Ela passou a ser a titular aí dessa aula das religiões orientais. Quem gostaria de mostrar para a gente as sagradas escrituras judaicas? Ah, não, o Manuel já tinha solicitado e ele já foi atendido. Quem pode? Deveria Posso continuar ler? o Elmo, porque ele vai explicando. tudo bem, eu posso ler. Não, eu Tranquilo. posso ler também, se quiser, não tem problema nenhum, não. Pode ler também, Eu É, Manuel. posso pode ler, ler e mas ele eu vai acho que explicando. Eu podia leio o ser melhor. parágrafo e É, ele explica. Então vamos lá. vamos As lá. Sagradas Escrituras Judaicas. A Bíblia judaica equivale ao Antigo Testamento da Bíblia cristã, organizada de forma distinta. Alguns judeus, principalmente os ortodoxos, observam estritamente a lei de Moisés ou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, em vez de o livro todo. Moisés recebeu de Deus não apenas a lei escrita, a Torá, mas também a lei falada, o Talmud. Esta deveria se adaptar às condições de vida em diferentes locais e o cânone judaico, Tanakh, nome judaico para a Bíblia, foi fixado por um concílio por volta do ano 100 depois de Cristo e compreende 24 livros divididos em 3 grupos. 1.
A lei, Torá, os 5 livros de Moisés ou o Pentateuco. 2, os profetas, Neviim, o livro histórico e profético. E 3, os escritos, Ketuvim, os demais livros. Consta que os 5 livros de Moisés não foram escritos por ele, mas posterior a ele, e tem vários autores. A história nesses livros contida foi transmitida oralmente e registrada progressivamente, se completando em torno de 400 a.C. A divisão em 5 livros foi feita na ocasião de sua tradução do hebraico para o grego em 200 a.C. As leis básicas e os princípios do judaísmo de- derivam da Torá, a Gênese, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. A Gênese trata da origem da criação do mundo terreno e do homem, através de uma narrativa simbólica. O autor narra simbolicamente as fases do surgimento do universo, da terra e dos seres. O Êxodo descreve os principais episódios da libertação do povo hebreu após a escravidão de 400 anos no Egito. O Levítico contém as instruções destinadas à orientação dos cultos. Números relata parte da história da peregrinação dos hebreus no deserto em direção a Canaã, a terra prometida, e traz informações sobre um censo realizado apurando as pessoas que fizeram a viagem depois da fuga do Egito. Deuteronômio é um código de leis promulgadas por Moisés com a finalidade de reorganizar a vida social do povo. Neste livro, entre inúmeras outras leis incompatíveis com os povos de hoje, encontramos a proibição referente ao contato com os mortos. Tal prática era comum entre os egípcios, realizada de forma desrespeitosa e fútil. O legislador achou por bem proibir essas atividades. Mais tarde, porém, o próprio Moisés, autor dessa proibição, na condição de morto, aparece e conversa com Jesus no episódio da transfiguração no Monte Tabor. Eu gostaria apenas de mostrar para vocês. Isso aqui é a Torá. Isso aqui é a Torá. Diferentemente, a gente abre de trás para frente. Né? Aqui estão os escritos em hebraico. Na realidade, isso aqui é a Tenach. A Tenach ela tem todos os livros. Não apenas a Torá, mas o Nabim e o Kotevim. É o que está escrito exatamente aqui em hebraico. Né? Torá, Nabim, Nabim e Kotevim. Então, isso aqui é uma preciosidade. Está fechado seu É, microfone. Mauro, É, está fechado seu microfone. obrigado, Manuel. Elmo, eu, então, assim, os profetas seriam, de fato, aquilo que a gente conhece na Bíblia como os profetas. é, E os escritos seriam salmos, os todos os escritos outros poéticos, livros. os Todos outros os outros livros. livros. Os Ok, outros livros. ok, perfeito. E dentro dos profetas existem os profetas maiores e os profetas Maiores e menores. menores. É. Ok, E ok. não é uma divisão bem clássica da Bíblia em português, da Bíblia evangélica ou Tá, católica. tá, ok, ok. Perfeito. Tudo bem, gente? Tá todo Tranquilo? mundo. É, uma Irair, não é? observação. O Irair falou e eu não. Apesar do microfone estar aberto, a gente não escutou, Irair. Não, não, eu só pedi, eu ia ler essa sequência, mas o Elmo ainda quer dar uma Ah, explicação.
Ah, ok, É, ok. é, na questão dos livros Levítico, Número e Deuteronômio, para o judeu, ele é a repetição da lei, com alguns esclarecimentos. E Levítico, digamos assim, é o manual religioso, é o manual das práticas que eram seguidas na época. Na época de Jesus, muito dessas práticas já não eram tão consideradas, Ok. essas práticas do livro de Levíticos. Mas ali é sobre o Ah, sacrifício, as particularidades sobre o sacrifício, como era que tinha que ser realizado. E uma das coisas que eu posso citar que acontecia na época de Jesus é que assim, a lei de Moisés ela foi deturpada ao longo dos anos. Por quê? Porque houve invasões, houve guerras, houve toda essa contaminação. E aí o que aconteceu? Muitas das coisas que as pessoas viam nos povos onde eram conquistados, ou nos povos onde havia guerra, eles absorviam e colocavam dentro. Tanto que isso foi algumas das questões que o próprio Cristo criticou. Ele veio realmente, ele veio fazer uma. Ele fez, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir. Veio cumprir por quê? Porque as pessoas não estavam cumprindo mais a lei. Inseriram dentro das práticas judaicas muitas coisas que não eram nem no início. Assim como hoje, o cristianismo, eu diria, teria a ousadia de dizer assim: se Cristo voltasse hoje, nem uma igreja católica, nem uma igreja evangélica ele traria. Porque tamanha foi as coisas que foram colocando, inserindo ali dentro do seu contexto, que invalidaria. nós vamos ver, inclusive, nas aulas, na história do cristianismo, enfim, o cristianismo primitivo, a gente vai ver tudo isso aí mais à frente um pouquinho. O Iraí quer dar sequência, né, Iraí? No islamismo. Pode ser. Muito legal. Olha, eu diria que a gente poderia ficar aqui, viu, Elmo, todo o tempo tratando disso, mas a gente tem que Sim, seguir em frente aí. Depois a gente pode marcar, inclusive, uma aula complementar, né? Uma aula de revisão, onde a gente pode trazer essas curiosidades, por exemplo, né? Legal. Então, 6.4, islamismo. Religião monoteísta baseada nos ensinamentos de Maomé, chamado o Profeta, contidos no livro sagrado islâmico, o Corão. A palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Alá, Alá, Deus em árabe. Seus seguidores são chamados muçulmanos, muslim em árabe, aquele que se subordina a Deus. Fundada na região da atual Arábia Saudita, o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Perde apenas para o cristianismo em número de adeptos, já foi visto lá no começo, né? Seus fiéis se concentram, sobretudo, no norte da África e na Ásia. O islamismo nasceu no mundo árabe e o Corão foi escrito primeiramente nesse idioma, mas atualmente os seguidores do islamismo, em sua maioria, não são árabes, assim como existem árabes que não são muçulmanos, são cristãos. O Corão, do árabe Al-Quran, leitura, é a coletânea das revelações divinas recebidas por Maomé de 610 a 632. É dividido em 114 suras, capítulos, ordenadas por tamanho. Seus principais ensinamentos são a onipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça nas relações entre as pessoas. Nele estão incorporados elementos fundamentais do judaísmo e do cristianismo, além de antigas tradições religiosas árabes. O Corão inclui muitas das histórias do Antigo Testamento judaico e cristão, como o de Adão e Eva. Tem ensinamentos divinos e regras de convivência. A vida religiosa do muçulmano tem práticas definidas pela Sharia, o caminho que o muçulmano deve seguir na vida. A Sharia define normas de conduta, comportamento e alimentação, além dos chamados pilares da religião. O primeiro pilar é a Shahada,
ou profissão de fé. Não há outro Deus a não ser Alá, e Maomé é seu profeta. Permita só um parênteses para dizer que aqui coincide com a primeira lei divina nossa, né, que é a adoração. No caso, eles Alá, no nosso caso, o Deus teísta ou deísta. Esse testemunho é a chave da entrada do fiel para o islamismo. O segundo pilar são as 5 orações diárias comunitárias, islantes, durante as quais o fiel deve ficar ajoelhado e curvado em direção à Meca. Às sextas-feiras realiza-se um sermão de um verso do Alcorão de conteúdo moral, social ou político. O terceiro pilar é uma taxa chamada zakat. Leia-se aqui dízimo, né? O único tributo permanente citado pelo Alcorão é pago anualmente em grãos, gado ou dinheiro. É empregado no auxílio aos pobres e no resgate de muçulmanos presos em guerras. O quarto pilar consiste em cumprir o jejum completo nos dias do mês do Ramadã. O quinto pilar é o Hajj, ou a peregrinação à Meca, que precisa ser feita pelo menos uma vez na vida, por todo muçulmano que tenha condições físicas e econômicas para realizá-la. O islamismo não tem uma classe sacerdotal organizada e não há distinção entre religião e política. Muito bem. Nós vamos ver um tanto aqui da revelação, né? Quer dizer, como surgiu. Então, a gente viu aqui, século VII é quando surge, né, se forma, né, o islamismo. A gente conhece como é um Estado teocrático, né? Quer dizer, então, a religião e o Estado se confundem. Então, assim, diria que a instituição de fato, o Corão, por assim dizer, né? Eu posso dizer dessa maneira, né? E a gente percebe que tem uma moral, né? Uma moral, tá? Digamos, ela é muito semelhante àquela que nós entendemos, né? Trazida por Jesus. E, de novo, a gente se pergunta por que tanta diferença, né? Na história, né? Na revelação aqui feita a Maomé, então a gente viu que as diferenças surgem, digamos assim, muito mais voltadas à forma do que o conteúdo. Quer dizer, o conteúdo ele é sempre moral. Ele traz cordialidade, ele traz generosidade, ele traz amorosidade, né? Quer dizer, o culto a um Deus. É claro que aqui há um exclusivismo aqui, né? Quer dizer, então é quando eu coloco o profeta Maomé, né, como sendo de fato aquele que traz, né, o enviado, né, o enviado. Mas a gente percebe que é uma moral que leva a um bom caminho, quer dizer, leva a um estado de felicidade, se cumprido, né? E a gente percebe, né, que isso é desviado, quer dizer, surgem segmentos, inclusive radicais, e isso é claro que no islamismo isso está muito evidente, quer dizer, aparece, né, em função pelo próprio terrorismo praticado, mas a gente encontra esse radicalismo em todas as religiões, né? Dessas 4.300 aqui que se estima ter, a gente vai encontrar sempre um setor mais moderado, um setor mais radical, né? Então, e até por isso que na introdução, a princípio, toda vez que ou a primeira vez que eu vi essa introdução, eu fiquei um pouco preocupado com da impressão que é um exagero, mas a gente encontra sim muito exagero, né? Inclusive é voltado para a violência, infelizmente, né? E eu penso que isso vai se completar aqui. A gente viu esses 5 pilares, né, do islamismo, onde tem uma condução, né, para o adepto dentro de uma moral estabelecida e tem também regras
de convivência, regras de convivência. A gente sabe que no Corão existe até a forma de, enfim, de proceder à higiene, aquela coisa toda, né? Enfim, de novo, voltado para a ritualística, né? E, enfim, dá mais, por vezes, importância para a forma do que para o conteúdo. Então, eu penso que quando a gente investiga isso e toma conhecimento, a primeira reação seria a gente se voltar para a nossa prática, né, e verificar se a gente também não está exagerando, se a gente também não está tomando a forma pelo conteúdo na nossa prática, né? E o que chama atenção aqui, né, Mauro, da semelhança com o cristianismo é quando fala, define, o primeiro pilar aqui tal não há outro Deus a não ser Alá. Então Ok. poderíamos dizer que o que é Deus para nós, ou teísta ou deísta, para eles é o Alá. Mas será que esse Alá também é na condição de inteligência suprema e causa primária? É uma Eu pergunta. penso que é um Deus pessoal, ainda, quer dizer, para o cristianismo em geral, para o judaísmo em geral e para o islamismo, é um Deus pessoal, Pessoal, tá? É o né? mesmo Pessoal, pensamento. É o mesmo É, pensamento. né? Ok. Revelação a Maomé. Eu Uma leio. voz feminina. Ah, legal, legal. Quem se manifestou? O Iraí. Vanderlei. Vanderlei Ó, sou Locutor. eu, Vanderlei. Ah, o Vanderlei. Opa, obrigado, Vanderlei. Olá. Revelação a Maomé. Deus falou ao homem por intermédio de seu profeta Maomé, o último a vir depois de Adão, Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Para Maomé, os judeus haviam distorcido as sagradas escrituras para dar fundamento à sua nova religião. Se reporta a Abrão e seu filho, Ismael, antepassado dos árabes, como sendo a verdadeira linhagem que deu origem ao seu povo. Começou aí. Ensinou que Abrão e Ismael haviam reconstruído a sagrada Kaaba, em Meca, o santuário mais antigo do Islã, pedra negra que fica incrustada numa das paredes e com enorme significado simbólico. Para os muçulmanos, a Meca e a Kaaba são o centro do mundo, pois que ela fora erigida por Adão, mas destruída pelo dilúvio na época de Noé. Quando Maomé deixa Meca e se dirige a Medina, Égira, onde havia uma grande população judaica, ele ensinava que as orações deveriam ser realizadas com o rosto voltado para Jerusalém. Porém, depois do rompimento com eles, passa a ensinar que o fiel deve se virar para Meca. E ainda que o dia festivo da semana é a sexta-feira, e não mais o sábado, Shabat, judeu ou sábado. Segundo Maomé, os judeus, os cristãos e os politeístas haviam corrompido o monoteísmo original de Abraão. O ataque mais severo de Maomé contra o cristianismo se dirigiu à Trindade, que, segundo ele, é uma quebra do monoteísmo puro. Portanto, o Corão islâmico é literalmente a palavra de Deus. Aqui bate com a doutrina espírita, né? Quando contraria essa história que Jesus é Deus, Deus é Jesus. Aqui, né? A Trindade, a doutrina espírita não segue muito esse conceito, a não ser que eu esteja errado. Sem Uma, obs- dúvida. uma observação. Vocês notaram que antes, quando Maomé tinha ligação com os judeus, era Jerusalém o centro. Depois da briga, mudou-se para. Então, é isso que acontece em todo. Quando se fala do pensamento religioso, alguém acha que tem a verdade, que ensina a verdade, e aí você começa a ensinar num caminho que não é o original. Então, tudo que nós temos hoje, todas as 4.000 e tantas religiões, você pode ver, existe uma verdade ali dentro, que
como nos dizemos, é o amor. O restante, você pode ver que foi alguém que ensinou alguma coisa, porque ela tinha alguma coisa contra aquilo ali. Aí não, vai ser assim. Cada um É, puxando a sardinha para sua brasa. é, Exatamente. o Maomé ele enfrentou em Meca ele enfrentou a resistência dos judeus principalmente, né? E tanto é que esse fenômeno aqui ou esse fato chamado de hégira, É, Gina. ele significa é, é, digamos assim exílio, né? Então assim ele foi para Medina. Quer dizer, então, em Medina que ele recebeu aceitação. E a perseguição em Meca era muito mais porque ele não concordava muito com essa questão da peregrinação, coisa desse tipo, e o Estado lucrava muito, né? Lucrava muito com a peregrinação dos politeístas, inclusive, não, não inclusive dos judeus, né? Então a gente percebe que, de fato, né, é sempre os entraves eles surgem, digamos, pelo orgulho, né? É muito mais pela vaidade, né, que é proporcionada pelo orgulho, que traz isso. Inclusive essa divisão em sunitas e xiitas, quer dizer, ela vai se dar depois em função da morte de Maomé. Começa lá. Quando Maomé ele falece, enfim, então há seguidores achavam que era um parente que devia Assumir. assumir. E outro segmento achava que não, que era, enfim, que na verdade alguém próximo, um amigo que professava. Então, assim, são divergências absurdas, né, que trazem essa divisão e provocam essa total destruição, É, esse desamor, podemos assim dizer, né? o muçulmano, eles reconhecem Jesus Cristo. Ok, Como um Eles ok, profeta. reconhecem. Mas não como no perfeito, cristianismo ou no judaísmo. tá, Ele era ok, mais um profeta. É, No ok. Alcorão eles citam mais de 27 vezes Jesus. Fala de sim. Maria, fala de um montão de coisa. Na verdade, Maomé ele era iletrado, ele não sabia nem ler nem escrever, então ele ditava. Ou seja, gente, É, a pessoa, então eu penso assim, às vezes ele falou alguma coisa, eu falo, nossa, ele falou isso, mas eu posso acrescentar isso, isso. Eu acredito que os pensamentos de Maomé, um profeta, foi bom. Não tinha nada, muita coisa, acho que nem ele não pensava daquele jeito. E a mesma coisa, inclusive, a gente vai falar do cristianismo, a mesma coisa, né? Eu acho que foi ok. colocando coisas ali. Como disse o Inclusive, Manuel, quando disse o Manuel, quem conta um ponto, aumenta um ponto e vai indo. É, é, inclusive a revelação a Maomé é interessante. A Joelma levantou um ponto que eu havia esquecido, né? Quer dizer, o anjo pede, é o anjo Gabriel, né? Pede para. Ah, então a diferença também aí, né? O judeu ele enxerga o anjo, né? Como um ser, enquanto que o muçulmano não admite, né? Então, assim, o anjo pede para ele ler, né? Mas ele, na verdade, era iletrado, né? Então, ele vai pedir para ele repetir, para ele, enfim, na Ah, verdade, apenas repetir, né? Interessante. Muito bem, vamos ver o cristianismo, então, que nós somos doutores aí no cristianismo. Eu quero ver a briga agora. falta só a Patrícia agora. Tô querendo ouvir uma voz feminina. Já ouvimos a Eu, Joelma lá no início, agora a Patrícia vai nos ajudar aqui. eu leio. Cristianismo. Cristianismo é a religião dos seguidores de Jesus Cristo, indicada por suas pregações e as de seus apóstolos em meados do século I, na região do atual Estado de Israel. Tem origem no judaísmo e é atualmente a religião mais difundida no mundo, sendo predominante na Europa e nas Américas. O cristianismo divide-se em três ramos principais: o catolicismo, o mais antigo, datado do século IV, Igreja Ortodoxa, de tradição oriental, que surge no século XI, ao se separar da tradição romana,
e o protestantismo, movimento do século XVI, que dá origem a muitas denominações. Legal. Então, essa história aqui vai ser contada em dois capítulos. A gente vai ter lá na frente a história da igreja, né, dos primeiros séculos e depois até a reforma, no caso, né? Então, é algo que a gente, por vezes, tem um conhecimento bem superficial, então a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais, como nós fizemos hoje, principalmente no judaísmo, né? E aqui a gente tem a doutrina cristã. Então, eu vou tomar aqui essa parte, se vocês permitirem, ok? Da doutrina cristã. Alguém tem alguma observação para fazer com relação ao item anterior sobre o cristianismo? Tranquilo? Ok. A fé cristã professa que o Deus Criador, revelado a Abraão, a Moisés e aos profetas judeus, envia à Terra seu Filho como Messias. Quer dizer, é o Cristo em grego, o Salvador. De acordo com a fé cristã, Jesus é sacrificado em lugar dos homens, que perderam a graça de Deus e se distanciaram dele no início da criação do mundo. Após ter sido morto, ele ressuscita e oferece a dádiva da salvação e da vida eterna após a morte, a seu lado, no céu, aos que se reaproximam de Deus, acreditam nele e seguem seus preceitos. Sua principal mensagem é da primazia do amor a Deus e aos demais seres humanos sobre todas as coisas. Para os cristãos, à exceção dos espíritas, Deus é uma trindade, formada também por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Os protestantes, também chamados de evangélicos, principalmente no Brasil, dividem-se atualmente em três grupos de afinidade teológica: a do protestantismo histórico, criado a partir da Reforma; o pentecostal, surgido no começo do século XX; e do neopentecostal, o grupo mais recente. No Brasil, o protestantismo começa a se estabelecer no início do século XIX e hoje reúne o maior número de adeptos da América do Sul. Comentários? Aqui eu só tenho uma observação que foi motivo, acho que, de uma das nossas aulas, onde eu fiquei feliz de ter havido um consenso de que, quando fala, eu até evitava de me benzer Pai, Filho, Espírito Santo, por conta justamente dessa questão de eu não ter muita fé nessa questão da Trindade, dizer que Jesus é Deus e Deus é Jesus. O que que eu adotei para essa minha fé raciocinada? Então, em nome do Pai, Deus, causa primária, inteligência suprema, Filho, Jesus que veio a nós como exemplo, e Espírito Santo, os nossos protetores, os nossos mentores, os nossos Francisco de Assis, os nossos Chico Xavier da vida. Eu adaptei para o meu conceito de fé raciocinada essa trindade totalmente diferente dessa fusão que é pregada de um é o outro é um. Então é DFE, Deus, Filho. Legal. Deus Segui- é pai, né? É, Pai, filho, é PF, PF, PF. Iraí, DFE. Fui, fui. Seguindo o método, tá vendo? É, Descartes tem um método, né? Toma Bacon tem um Iraí, método, e o o, que, e o o que Iraí você tem. fez, o que você fala, fez, nós é, chamamos de sincretismo. Na Bahia, é, isso é muito difundido. E uma coisa que eu tenho pensado nas minhas pesquisas, ah, é que às vezes estamos dizendo a mesma coisa com nomes diferentes. Quando se fala, por exemplo, nós chamamos Deus, a gente chama de Messias, outros chama de Alá. O que importa? É aquele ser que está ali.
Então, eu percebo muito, eu tenho muitos problemas com desdobramento, projeção astral, pois o recebimento do Espírito, como fala o protestante. Para mim, é a mesma coisa. Quando você começa a estudar sem o preconceito, sem as ideias preconcebidas de A, B ou C vertente, você começa a entender que isso aí, o sentido é o mesmo, só que usando palavras diferentes, não é a conceituação. A conceituação a essência é a mesma. Os conceitos ou o pensamento, as palavras são diferentes. Só isso. Eu É penso assim, que interessante. existe Ah, verdades legal. velhas calhadas de novas. Então, é igual o que eu falei, né? É, Porque, na verdade, o cristianismo, ele é uma sincronização de muitas coisas. A Trindade mesmo, né? Foi quanto mais de 400 anos depois de Cristo, ou mais até, acho que foi no concílio, que o Nicéia. imperador, junto com os bispos, de Concílio de Nicéia. é, então, de 300 e poucos anos, né, depois. Trezentos e Então, É. noventa. mas disse Jesus falou um negócio desse? Jesus não falou nem que ele era Deus, né? Jesus veio, né? Então, assim, é É, complicado. duas coisas. A primeira é justamente o que o Elmo passou para a gente. Eu penso que a religião ela deve ser estudada como um outro conhecimento da É, humanidade, como se estuda matemática, como se estuda medicina, enfim. É claro que você vai encontrar autores e você vai se simpatizar com um determinado autor. Então, claro, vai ter, não vai deixar de ter uma tendência, uma leve tendência, mas é importante a gente estudar livre, né? Exatamente livre de preconceito, de discriminação, né? Enfim, então, digamos, se torna muito mais produtivo. Sim, E a outra coisa é a questão da doutrina espírita. Como é esclarecedora a doutrina espírita? Ela não inventa nada, ela não, a codificação não cria uma nova moral, como o próprio Kardec colocou. Enfim, ela vem aclarar tudo aquilo que já vinha sendo construído pela humanidade, né? Quer dizer, aquilo que havia sido sedimentado, passado de um para o outro, e ela deixa claro, Kardec inclusive começa a discussão colocando, olha, como a gente não tem duas palavras para se referir a situações distintas, então vamos se entender aqui. Quando eu falo isso, é disso que eu estou falando. Quando eu falo aquilo, é aquilo que eu estou falando. E muitos autores agem dessa maneira. E é a forma correta, como nós chegamos à conclusão aqui. Muitas vezes nós estamos falando a mesma coisa, né? Digamos assim, um tanto defensivos, a gente acaba não aproveitando, né, aquela oportunidade por digamos assim, não se desarmar. Eu diria que é se desarmar, né, quando a gente vai fazer um estudo ou quando a gente vai interagir. Né? E, de fato, o cristianismo é um sincretismo, como foi colocado aqui. A gente vai ver isso aqui também nas aulas que virão. Inclusive, nós vamos tratar de uma aula se de fato é preciso uma reforma do cristianismo. Né? Então, tudo isso a gente vai tratar mais adiante aí. Tranquilo, gente? A maior prova de que a gente está falando a mesma coisa, independente dos conceitos da religião, é se nós invertermos a nossa aula. Se nós imaginarmos que nós estamos começando a nossa aula por tudo isso que nós falamos até agora, e que se nós culminássemos com o tema. Poxa, nós enfatizamos pra caramba que sem a caridade, sem o amor, o conhecimento não vale nada. É justamente nós falamos o ideal e fizemos todos esses desdobramentos conceituais. Se nós invertemos, esse é o ideal de Deus. Nós estamos falando de conhecimentos, respeitando a opinião do outro, mas vamos combinar no quê? No amor, na caridade, na ação, não é verdade? Perfeito. E com relação ao que você levantou, Iraí, da questão de Jesus ser Deus, então a doutrina espírita é clara. Ela é dualista, ela tem Deus no absoluto, então Deus está fora da criação, quer dizer, ele está dentro, né? Quer dizer,
ele é imanente, mas ele transcende a tudo isso, né? E a criação, que está no plano do relativo, ela vem de dois princípios, né? O espiritual e o material. Então, ela deixa, por conhecimento que a gente tem, ela deixa esse conceito, né? Então, o nosso Deus não é pessoal, no caso. Quem quer fazer a conclusão? Posso Posso fazer? fazer? Ah, Opa, então vai, Rodrigo. Eu já Estou ligo as duas. gostando, viu? Estou gostando. Eu não, perdão, perdão. Eu não gosto é daquele silêncio, né? Quando se dá aquele silêncio. Eu quero ver disputar mesmo para poder. Vai, Rodrigo. o Manuel vai fazer? Quem vai fazer? Então Não, vai. Eu vai você, faço. Rodrigo. Eu faço, então. Ah, então Então tá bom. vai. Então vai. Pronto, Pronto, nenhum nem outro, sou eu. tá bom. Conclusão. Judaísmo, cristianismo e islamismo são as três grandes religiões da fé monoteísta. São fundadas na revelação histórica de Deus único, registrado nos livros sagrados, a Bíblia para os judeus e os cristãos e o Alcorão para os muçulmanos. Entre aspas, essas três religiões alegam, de fato, uma origem comum, como adoradores do Deus de Abraão. Essa é uma opinião largamente espalhada, já que todas reclamam ser a posteridade de Abraão, os judeus e islâmicos, segundo a carne, e os cristãos, espiritualmente. Nós temos como Deus o Deus de Abraão e todos os três adoramos, cada um a seu modo, naturalmente, o mesmo Deus. E esse mesmo Deus constitui, de alguma forma, nosso ponto de unidade e de mútuo entendimento. E isso nos convida para uma relação fraternal, como o grande rabino Dr. Zafran enfatizou, parafraseando o Salmo. Ó, com bom ver os irmãos sentados juntos. Como é bom nos vermos juntos, não é mesmo? Só na E, a- teoria. e vale a pena jogar loas na doutrina espírita, né, que veio trazer, digamos, o ecumenismo para tentar conciliar essas divergências conceituais de religião. É, Ô, a gente, gente viu, a gente viu a luta, o Kardec relutando para não considerar o espiritismo uma religião. É justamente por isso. Quer dizer, sendo um conhecimento, sendo uma doutrina, um conjunto de princípios, quer dizer, ele encaixa, né? Ele encaixa universalmente. É, a pessoa não precisa abandonar o seu credo, né? Não precisa deixar de ser católico ou protestante ou budista, enfim, para, enfim, para adotar um princípio espírita. Mas se não Joelma ia falando e eu interrompi. não, é que eu falei, gente, me lembre de que eu fiquei, lembra de fiquei de postar para quem quisesse o livro Somos Espírito no Tempo, né, de Herculano Pires, e afinal quem somos de Pedro Granja, né, que é bem legal, gente. Eu acho que trata um pouco de tudo isso que nós estamos falando. Os dois livros, né, de uma forma parecida, mas com uma linguagem assim, é bem legal. Aí me lembra, eu não lembro mais O quem que falou que espírito e o queria. tempo, né? De Herculano Isso, Pires. Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, e afinal quem somos do Pedro Granja. Daí eu coloco no Legal, grupo. Pode ser? maravilha. Opa, a É que gente na outra aula do agradece. Cláudio, foi na aula do Cláudio que a gente estava, que ele falou para colocar, até ele queria. E eu, agora que você falando, eu estava estudando isso aqui, eu lembrei. Então me lembre que alguém dá um toque lá que eu já coloco. Combinado. Olha, é, eu não estudei antes, eu vi essa frase agora no final. Na próxima aula eu vou colocar uma música que foi feita esse salmo, Legal, que é muito bonito. Eu vou colocar aqui, legal. Por exemplo, me na hora da coloco, prece, viu, Manuel? Legal, me coloque legal. Música de fundo. administrador, que eu coloco Isso, ela para vocês. Foi bacana. composta pelo meu sogro, no casamento dele. Ah, bacana.
Então, próxima aula, filosofias esotéricas, né? Então, a gente vai conhecer aí algumas filosofias fechadas, né? O Legal. quanto a gente pode conhecer. E agora, quem pode encerrar para a gente com uma prece? Lembrando que a mãe do Carlos faleceu ontem, né? E ela foi sepultada hoje. Carlos, é o Carlos Então, Junca. é Maria o nome dela. Deixa eu só ver aqui o nome completo. A gente inclui nas nossas vibrações. Ô, Mauro, eu vi no Pois não, grupo que o Ricardo perdeu uma filha. Mas foi. foi. Meu Deus, É, tadinho. 36 anos. Tava doente? Ela tinha alguma comorbidade, né? E, enfim, aí não se esperava, mas aconteceu. Não sei exatamente, né, como ocorreu, mas parece que o hospital nem deu muita importância, coisa assim. Infelizmente, 36 anos veio a falecer. E o Ricardo, como que ele está no sentido de saúde? Não está bem. Ele continua com dificuldade, enfim. É por isso que ele não tem participado. Está muito difícil a vida para o Ricardo. Então, não esquecer de Oração por ele. mantê-lo nas nossas vibrações, né? A mãe do Carlos é Maria Alves de Almeida Chagas. Maria Alves de Almeida Chagas. Quem se candidata? Posso fazer? Pode, Posso, Joel. posso colocar a música depois? Eu preciso estar como host. Então, neste momento, vamos acalmando nossos corações e enchendo do mais sublime sentimento, que é o amor, que é o que nós podemos vibrar para os nossos irmãos que neste momento estão passando por alguma situação difícil, seja social, familiar, profissional. Principalmente, vamos vibrar com toda a nossa força para o Ricardo. Que Jesus, nosso mestre maior, esteja com ele sempre. Para sua filha, que seu espírito esteja amparado. E para a mãe do Carlos, a Maria Alves, que seu espírito encontre o caminho da luz, encaminhada pelos espíritos do bem. Vamos pedir também para que o nosso Mestre Maior Jesus, Maria, possa abençoar cada um presente nesta aula e aqueles que não puderam estar com a gente neste momento. Vamos pedir licença para que Jesus possa abraçar o nosso planeta, para que ilumine a mente dos gestores, para que nós possamos caminhar junto com todos para encontrarmos a paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Bem, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço aí a Mauro, oportunidade. parece que o Manuel ia falar da música, colocar a Ele vai música. colocar a música pra gente. Hoje? Está Ah, legal. colocando, está agora tocando. Estão ouvindo? Não, 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 Não? eu acho não. que na hora de compartilhar, precisa compartilhar com som. É porque eu tenho que estar como, Ah, como ok. host. É, Eu tenho que o administrador do grupo tem que me colocar como para poder entrar. ok. Então vamos deixar para a semana que vem, Manuel. Ok, tudo Então, bem. Vamos fazer, vamos,
Vamos a fazer como abertura. você propôs na abertura. Legal. Ok, Aí a gente providencia isso. tá bom. Combinado? Ok, Combinado. sem problema. Maravilha, então. Um abraço a todos, a todas. Um Boa Muita abraço, noite. paz. obrigado. Boa Um noite. abraço, Obrigado. um abraço especial ao Elmo. Olá, Elmo, está aqui no coração, hein? Ideias são ideias. Bom, o melhor abraço, parafraseando o Ricardo, que o Elmo citou, viu? Tá Isso bom? aí. Maravilha, gente. Ó, Grande abraço. Maravilha, Tchau, pessoal. tchau. Beijão para Tchau, todos. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.